Muito boa tarde na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Está entrando no ar mais uma edição do programa teológico da Rádio Musical FM. E como eu faço todos os dias, quero saudar-lhes dizendo: Reirene Tuquírio, um novo ano, não é? Uma perspectiva de bênção. Reirene Tuquírio, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor em grego bíblico. Louvamos ao Senhor. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel, comigo na técnica de som Luizinho, no apoio técnico, no apoio geral aqui, a Adriana, também ali, Ione Borges, atenta a tudo que acontece, e você coopera conosco, nos dando o prazer, o privilégio da sua audiência. Meu irmão, que bênção poder tê-los aqui, não é? Mais uma vez, começando o ano, através da Rádio Musical FM. Reirene Tuquírio, a paz do Senhor em grego bíblico. Se você quiser saber como escreve esta frase grega, entra no meu Instagram agora, @Roberto Cruvinel. Lá tem a frase grega, Reirene Tuquírio. Gente, olha que bênção, já praticamente a segunda temporada, não é? Do programa teológico. Vocês estiveram aí com o pastor Cláudio Apolinário no debate, agora às 11 horas da manhã. Estamos aqui no programa teológico, primeira edição, que tem o apelido Teologia na Lata, porque do jeito que vem nós estamos mandando. E tem também o programa teológico, segunda edição, onde com tema específico, o pastor Jamier Oliveira, com seus convidados, vem ensinando a santa, poderosa, inefável, transformadora palavra de Deus. Você quer participar, já começar o ano participando conosco? Manda uma mensagem de WhatsApp para 11 93339 7799, 11 93339 7799, e a Adriana vai anotar, não é, a sua pergunta. Agora, meu irmão e minha irmã, coloca aí a sua igreja, de onde você está falando, não é? Aonde as ondas da Rádio Musical alcançam agora. Quero louvar a Deus pela nossa equipe, quero começar esse ano agradecendo, tributando louvor a Deus por todos aqueles que trabalham na Rádio Musical FM, sem os quais nós não poderíamos apresentar um trabalho abençoado. Comigo participando mais uma vez, começando o ano. Você sabe, irmãos, que eu ouvi um pastor dizer que é muito bom você ser tapa-buraco, porque ser tapa-buraco, o que é tapa-buraco? É pau para toda obra, né? É só crente que pode fazer isso, só quem é comprometido com Jesus. Que beleza. E tem irmãos que me ajudam aqui, que é uma bênção. Se eu tiver na situação difícil, pode chamar que vem correndo, né? Por quê? Porque é uma pessoa capaz, não é? Comigo, o pastor Luciano Scala, que foi escalado em cima da hora e escalou a cidade para chegar aqui. Pastor Luciano, Reirene Tuquírio. Tudo bom, pastor? Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, pastor, toda a técnica aqui da Rádio Musical, todos os ouvintes que estão aí acompanhando a nossa programação. Prazer estar aqui, mais um dia para nós falarmos da palavra de Deus, começando mais um ano, né, debaixo da bênção do Senhor. Hoje, graças a Deus, o trânsito colaborou bastante, a cidade está tranquila para andar e estamos aí, pastor, pode contar conosco, com certeza teremos um programa abençoadíssimo, ajudando aí os ouvintes a compreender mais acerca da palavra de Deus. Olha, nós temos muita gente ligada aqui já na live, não é? Quero dizer que nós estamos transmitindo pelo meu Facebook, Roberto Cruvinel, é aquele perfil onde eu apareço com o fone de ouvido aqui na Rádio Musical FM, tá? Então, entra agora no meu Facebook, Roberto Cruvinel, e compartilha a live. Faça como o Marcelo Sampaio, que nem saudou, já está fazendo uma pergunta. O Denis Marquese, dando a paz do Senhor. O Marcos Félix, a paz, pastor, estou ligado na rádio.
Tavares Farias, olha aí, feliz ano novo. Sansão diz um grande abraço, Sansão Morales, um grande abraço ao meu pastor Luciano Scala. E pastor Roberto Cruvinel, um forte abraço, vasos de Deus. Não é ovelhinha lá? Isso, é um músico da nossa igreja. Isso, músico, né? Músico. Não é uma levita, não. Não. É músico, né? Então tá bom. Sansão, Deus te abençoe. Olha, muito obrigado a você que abrilhanta esta programação. Quero convidar a você para hoje à noite estar comigo. Quero te dar um abraço. Um abraço. Começa a campanha 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. E eu vi que lá na Brasilândia também vai ter um trabalho desse. No final, você fala para o pessoal estar com um irmão também. Maravilha, pastor. Obrigado. Agora, eu sou quem é da região de Arujá, esteja comigo. Eu quero te dar um abraço. Hoje, na Rua Guanabara 155, Jardim Planalto, em Arujá, a partir das 20 horas. Lembrando que dia 4 eu prego na Igreja Brasil para Cristo do Mirante. Dia 5 eu prego na Igreja Brasil para Cristo Jardim Primavera. Dia 6 no Brasil para Cristo de Arujá América, tudo isso em Arujá. Dia 11 no Brasil para Cristo na cidade de Guararema. Dia 21 na Igreja Batista Filadélfia. Dia 15 na Comunidade Cristã Vida Plena. E tem mais uns convites aí. Tudo isso vai estar no meu Instagram. Entra lá, @Roberto Cruvinel, tá ok? Pessoal, se inscreva no meu canal, porque essas lives todas sobem para o meu canal. Pastor Roberto Cruvinel, é só entrar no YouTube. O Jefferson está dizendo aqui, paz, muito bom este programa, aprendizado total, nota 1000. Vamos começar. O Hermes pergunta, a palavra livre-arbítrio não aparece na Bíblia, mas de onde vem esse conceito, pastor Luciano Scala? Muito bem, às vezes a pessoa pergunta porque realmente a palavra não aparece na Bíblia. Mas a ideia do livre-arbítrio, ela vai surgir desde o Gênesis, quando Deus ele vai colocar o homem no jardim, ele vai falar acerca da árvore que ele não poderia comer, ali foi dado o livre-arbítrio. Ali o homem tinha a opção da escolha. E é a partir daí que nós desenvolvemos o conceito do livre-arbítrio, que seria o homem ter a condição de escolher, de discernir aquilo que ele quer para si. Maravilha. É interessante que existem textos, então vamos falar um pouquinho sobre hermenêutica. O que é referência real e referência verbal? Ou paralelismo real e paralelismo verbal? O paralelismo verbal ou referência verbal é aquela onde a palavra aparece em diversos textos, mas necessariamente não significa que esses textos estão relacionados. Sim. Então, por exemplo, a palavra fé, que no grego é pistis, aparece, se não me falha a memória, 741 vezes no Novo Testamento grego. Em 1 Coríntios 12 é uma coisa, em Hebreus 11 é outra, em Gálatas 5 ainda é outra diferente, não é? E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque embora a palavra, o termo livre-arbítrio, como o termo trindade, não apareçam na Bíblia, o conceito é sustentado. Sim. E aí são referências reais. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos. As possibilidades de escolha. Livre-arbítrio nós temos várias. Uma das questões, por exemplo, que colocaram para mim foi acerca de Judas, né? Se ele tinha a escolha, se ele tinha o livre-arbítrio de escolher entre ou se ele já estava predestinado, por exemplo, a negar a Cristo, né? A negar a Cristo não, a trair a Cristo. Mas nós temos tantos outros exemplos, né? Nós temos o exemplo quando Deus fala para Abraão, quando Deus fala com Ló, e ali, bom, quando Deus falou com Abraão que ele tinha que sair da sua parentela, Deus não arrancou ele. Deus disse a ele que tinha uma promessa para ele, e ao meu ver ali ele já tinha a opção de escolher ou não escolher, de viver a promessa de Deus. Mas nós temos vários textos. Deuteronômio 28 fala de arbítrio, da possibilidade de escolha. Aí alguém fala, mas para a salvação não existe. Aí eu pego o texto de Atos 2:21. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sim. Romanos 10:9-10. Se teu coração creres e tua boca confessares a Jesus, será salvo. E olha os condicionais. Existem essas condicionantes aí, sim, né? E às vezes a pessoa não se atenta nisso, mas o livre-arbítrio já está, o conceito já está inserido dentro dessas condições. O problema é a questão pelagiana, né? Por exemplo, Pelágio ensinava que o homem poderia salvar-se a si. Isso não é verdade. O homem é depravado, o arminianismo entende isso.
depravado no sentido de por conta do pecado estar longe de Deus. Então o homem, tanto no arminianismo, calvinismo, nenhum estudante sério da Bíblia vai discordar dessa questão que o homem está realmente longe de Deus. Veja Romanos capítulo 5, por exemplo, não é? Ele faz parte do plano, ele faz parte, né, da salvação, mas ele não faz parte da salvação como um colaborador de Deus. Deus não precisa da minha ajuda para me salvar, é isso? A única questão é você aceitar aquilo que potencialmente já está preparado desde a fundação do mundo. É por isso que o texto de João 3,16 diz Ho theos regapsen cosmon. Deus amou o mundo, ele amou o mundo. Mas o texto diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É um arbítrio. Agora, quem é que convence? É o Espírito Santo. Por isso que eu não sou, irmãos, calvinista nem arminiano, né? Eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Não sei como é que o irmão pensa. Porque eu tenho dificuldade de, só para terminar, pastor, tenho dificuldade de ler a Bíblia com a lente embaçada do dogma, do dogmatismo, sabe? Eu tenho que tirar o óculos e ler a Bíblia como ela é. Porque às vezes que a pessoa lá assume uma postura e parece muito com uma ideologia política, né? Eu sou da direita, eu sou da esquerda. E fica imbecilizado. Exatamente. E perante a Bíblia, nós não temos condições de fazer isso, de assumir uma bandeira e falar desta forma. Não tem como. Pastor, eu vejo o seguinte, toda militância, inclusive política, militância, ela pode tornar o ser humano imbecilizado. Quer dizer, a pessoa fazer irracionalmente, assumir posições irracionais, não é? E Deus nos deu graça para pensar. Olha aqui, o Vitor, tem muita gente aqui na live, obrigado, viu, gente? Vamos subir a live, vocês estão ouvindo bem a voz do pastor aqui pela live? Então tá bom. Nós queremos pedir a você que você compartilhe a live. Tá lá em Roberto Cruvinel no meu Facebook, tá ok? Mesmo que você estiver viajando, passeando aí, mas assistindo aí pelo seu celular, compartilha, marca as pessoas, copia o link e cola nas suas redes sociais, isso. Pastor, tem uma pergunta que já deu dificuldade entre nós dois aqui, eu acho, foi contigo, eu acho que eu fiz esse debate, mas tranquilo. O Vitor faz a seguinte pergunta: exclusão dentro da igreja é permitido? Paz, Deus abençoe sempre. Sempre ligado. Bom, pastor, ao meu ver, Primeiro se ela é permitida, depois o que você vê? Biblicamente, se nós formos olhar algumas orientações de Paulo ele vai falar acerca disso. Paulo vai dizer, sim, desse posicionamento que deveria ser tomado com aqueles que estavam se apostatando da fé, que estavam pregando uma outra realidade. Paulo vai falar sobre isso, né? Ao meu ver, nos dias atuais, o que seria a exclusão da igreja? Não permitir a pessoa entrar na igreja? Ao meu ver, isso não cabe. Não cabe. Paulo, quando vai falar acerca das comunidades, lá antigamente, na época da igreja primitiva, ele falava isso sim. A orientação que ele dizia era que com os tais vocês nem conversem, nem se relacionem com ele. Era justamente isso. Esse afastamento que deveria existir. Se nós formos olhar para aquilo que é uma realidade atual, o que na nossa contemporaneidade é a igreja, o que seria excluir? É dizer para uma pessoa, não entre mais na igreja, aqui nessa igreja você não é bem-vindo. Então, se for isso, ao meu ver, não faz sentido. É equivocado, né? Isso, se for isso, é equivocado. Agora, e do hall de obreiros? Uma pessoa faz parte de um grupo de obreiros. Daí já é uma outra postura. O pastor assumiu um posicionamento de dizer, você não faz mais parte, você não faz parte do corpo de obreiros dessa igreja, daí eu também acho que é totalmente cabível. Mas aí, pastor, aí é disciplina. O Dr. Shed, no livro A Vida da Igreja é o meu livro. Fazendo merchan, pastor? A Vida da Igreja é meu livro, meu Deus. Disciplina na igreja. A disciplina na igreja. O Dr. Shed, ele fala que disciplinar é trazer para perto. A questão aqui é da exclusão. Veja, Paulo diz, Alexandre o Latueiro, não é? Demas, amor presente século, mas talvez os dois textos mais fortes com essa questão seja 1 Coríntios 5, seja entregue a Satanás,
Eu não sei se foi contigo que eu fiz esse debate, foi? Foi comigo. Foi, é. E a outra, de Mateus 18, não é? Você exorta a pessoa, você chama a testemunha, leva diante da igreja e considera gentio como gentio publicano. Para o judeu isso é muito forte. Para falar e considerar alguém como gentio publicano, o judeu orava, agradecendo a Deus porque não nasceu cão, nem mulher e nem gentio. Exatamente. Não é? Então, isso é muito forte, muito forte. Eu vejo base para exclusão, mas concordo com o irmão que eu não vejo base para essa efemeridade da exclusão. A disciplina é sempre trazer para perto. E na minha opinião só existe um pecado passível de exclusão. Não é o adultério, não é, aliás, não é divórcio. Não, o único pecado, para mim, no meu entendimento, que é passível de exclusão, pastor, é a rebelião. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Então o rebelde, ele endurece o coração. A Bíblia diz que é o homem que endurece a sua cerviz será quebrado de repente sem que haja cura. Soberba, a pessoa não quer se quebrantar. Por exemplo, se você chega para um adúltero mesmo e ele se arrepende, Jesus o perdoa, ele pode ter consequências. Claro. Agora, um fofoqueiro, se você diz a ele, pode acontecer. Irmão, você está errado, falar mal da vida alheia. Ele diz, eu falo mesmo, e daí? Esse homem, na minha opinião, é passível de, após uma série de exortações, ser considerado como... Porque está em rebeldia, né? Não é? Está em rebeldia. Então a rebeldia, o apostatar da fé, que é citado lá também aos Hebreus, que é alguém que um dia já foi lavado, já foi alcançado pela graça e depois começa a despregar tudo aquilo que crê, também é uma outra situação que, ao meu ver, a pessoa é passível da exclusão, pelo menos ao meu ver. Maravilha, estou aqui com o pastor Luciano Scala, meu amigo, servo do Deus vivo, que tem um trabalho muito abençoado, escritor, não é? Logo ao final do programa, no finzinho, eu quero que você pegue papel e caneta, porque ele vai dar aí onde ele estará ministrando a palavra, sobre o trabalho dele de casa de recuperação. Isso. Tá bom? Você não pode perder. Muita gente pergunta sobre casa de recuperação, então já estou dizendo que ele tem uma casa de recuperação. Qualquer dia eu vou lá, se ele me convidar. Está convidadíssimo. 2020. Fazer um trabalho esportivo lá. Bacana, fechou. Deixa eu dizer aqui, o Braulio, por favor, me indique um bom dicionário de etimologia bíblica. De etimologia, tem um livro de onomatologia, que é um livro do pastor Elias Soares, sobre nomes. Agora, existem vários dicionários etimológicos interessantes, não é? Tem muitos deles, muitos. E em breve, fique ligado aqui, que aqui na Musical nós teremos uma bênção grande para vocês, tá ok? Um irmão faz uma pergunta, o Marcelo aqui pela live. Obrigado, pessoal da live aí, pessoal que está na live. Compartilha, marca as pessoas. Ele diz assim, a salvação... Olha a pergunta, essa pergunta é interessante. Na verdade, ele está afirmando, a salvação é para quem pratica. Pratica a palavra e não apenas crê. Tem uma coisa complicada aí. Tem um pouco de judaísmo aí, porque quando a gente pega a ideia de salvação, por exemplo, no Antigo Testamento estava relacionado a pessoa ser judeu e a observância da lei. Daí nós encontramos já em Cristo, isso é uma explicação que eu dou bem simples, né? Nós encontramos em Cristo a manifestação da graça. Daí nós sabemos que a salvação, ela não vem, nós falávamos isso agora há pouco, a salvação não vem por méritos. Ninguém vai chegar no céu dizendo, olha, eu fiz por onde, eu mereci estar aqui. Então a salvação, ela é pela graça, pela infinita graça de Deus. Porém, quando nós acabamos de ler, quando a gente lê lá na epístola de Tiago, Tiago fala da fé sem obras. Então, peraí, né? Efésios, vamos pontuar com o texto bíblico. Porque o ensinamento, pastor, é como construir um portão. Certo. Na pregação, inclusive, é igual assim. Você faz o corte do portão de ferro, né? Mas o ponto de solda é a Bíblia. Então, Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Vai. Daí, Tiago, quando você encontra Tiago, capítulo 2, muitas pessoas confundem, porque lá Tiago fala acerca da fé sem obras. E até parece ali que Tiago e Paulo estão se contradizendo. Mas, na verdade, o que Tiago está dizendo é que o salvo, aquele que já teve o encontro com Cristo, aquele que já teve o encontro com o Espírito Santo, ele pratica a obra.
Então eu não faço a obra porque eu quero ser salvo. Eu faço a obra porque eu sou salvo. Então é meio complicada a forma que o irmão fez a colocação, né? A salvação é para quem pratica. Não, a salvação é para quem crê. Agora, quem crê, pratica. Exatamente. Tiago 1,22. Sede, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, versão atualizada. Na versão corrigida diz, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. O contexto imediato diz, porque será como aquele que olha no espelho. Exatamente. E aí, quando sai da frente do espelho, esquece do que viu. Então, quer dizer, eu sou salvo, eu santifico, Romanos 12, 1 e 2, né? Eu santifico para ser salvo ou santifico porque sou salvo? Eu santifico porque sou salvo. Sou salvo. Senão eu sou católico. Exatamente. Romano. Por isso que as pessoas fazem confusão quando pegam um texto e não realizam uma exegese do texto, não faz uma interpretação correta do texto, acaba cometendo esses equívocos. Muito bem. Por isso que é bom estudar teologia, né, pastor? É bom. E logo, logo, gente, presta atenção, hein? Nós vamos ter novidade fantástica aqui para você da musical. Logo, logo. Jefferson, pastor, como eu faço para ter 10% dessa sabedoria do Senhor? Me passa o segredo, irmão. Primeiro, humildade e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Então, você quer conhecer, primeiro, ouça as pessoas, ouça. Pense sobre aquilo que as pessoas dizem. Segundo, ore. Chegue perto do Senhor. Colossenses 3,3. Vós que estáis mortos, escondidos com Cristo em Deus. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Tem muita gente que perde o céu por 45 centímetros, que é a distância do cérebro para o coração. Não é? E a Bíblia diz, filho meu, dá no teu coração. A Bíblia diz, macarioi, roi, catarói, tescardia. Vamos lá? Vamos lá, repete. Macarioi. Pronto. Eu pensei que tinha me livrado das minhas aulas de grego, mas tudo bem. Vamos lá. Macarioi. Macarioi. Roi. Catarói. Tescardia. Cardia. Bem-aventurados que foram limpos, purificados no seu coração. Então, o princípio da sabedoria é o temor. Tem muita gente que tem conhecimento, tem até, porque existe uma diferença entre erudito e qual é de ciência, mas isso é para uma outra hora. Então, temor a Deus, estudar, dedicar, não é isso? O caminho é esse, estudar bastante, ler, buscar a Deus. Ler coisa boa, né, irmão? Também tem isso, né? Porque tem umas coisas aí que diz que é de crente, mas é tão profundo que vem cheirando a enxofre de tão profundo que é. É Edives o nome da pessoa, Adriana, é isso? Edives. Edives. Em qual momento a igreja começou a cobrar dízimo, biblicamente falando? Então, a prática do dízimo, quando a gente encontra, por exemplo, Paulo falando acerca das contribuições, Paulo vai falar da contribuição voluntária. A ideia do dízimo está muito mais ligada ao Antigo Testamento, ao judaísmo. Alguém pode então falar assim, então quer dizer que eu não preciso dar dízimo, não preciso dar a minha oferta. Não é isso. Paulo vai falar sobre esta prática, mas ele vai falar da forma voluntária. Eu uso muito aquele texto da segunda carta dele aos Coríntios, né, onde ele fala que Deus ama o que dá com alegria. Então você dar o dízimo, os 10%, você dar a sua oferta, está muito mais ligado à generosidade do que aquela ideia da retribuição. Eu vou dar para eu ser retribuído em cima daquilo que eu vou entregar. Né? Isso é agiotagem. Exatamente. Daí a pessoa pergunta, né? O Samuel perguntou aqui pra gente, pastor, quem não dizima não entrará no céu? Então assim, nós podemos encarar uma pergunta como essa com uma ideia da prática, né? Então quer dizer que se eu vou para o céu porque eu faço tal coisa, porque eu pago o meu dízimo, porque uma pessoa que tem um pensamento assim, ela usa até o termo pagar. Não, não é isso. Ninguém vai para o céu porque deu o dízimo, ou porque deixou de dar o dízimo. O céu é a graça de Deus, né? O dízimo é importante para que a igreja subsista. É interessante entender que Lucas, pastor, 17:10 diz, se você faz só que é da tua obrigação, considere servo inútil. Na graça não era dízimo, era tudo. Exatamente. Agora, por que eu sou dizimista, irmãos? Eu sou dizimista. A Bíblia diz, se eu disser que para ser salvo eu tenho que entregar o dízimo, é a mesma coisa que falar que tem que guardar o sábado. Não é verdade. Não é verdade. Agora, a Bíblia diz que o Espírito Santo guia no texto. Se o texto te mostra
que quem é salvo vai contribuir com a obra, vai buscar o batismo em água. Se você não cumprir qualquer uma dessas coisas, você pode colocar em dúvida a sua salvação, porque a salvação é subjetiva, mas a obra é objetiva. Exatamente. E aquilo que o pastor falou é extremamente verdade, porque quando a gente encontra o que acontecia na igreja primitiva, eles colocavam tudo no altar. Não existia necessitados, todos tinham tudo em comum, diz lá. Alguém me perguntou, pastor, mas eu posso entregar o dízimo do salário mínimo? A questão não é de valores, é de obediência. Exatamente. Não é de valores. Se é 10% de R$ 1.039, que agora é o salário, né? Acho que é isso, R$ 1.039, te faz falta, que falar se você ganhasse R$ 20 mil? Exatamente. Entendeu? Então, eu creio na palavra, não é o dízimo que me leva para o céu, é Jesus Cristo, mas eu faço porque sou salvo. Faço com prazer, com alegria. É o que Meu irmão, a minha alegria é entregar dízimos na casa do Senhor, ofertas, e não somente isso, semear na vida das pessoas. Semear, não é? Esses dias nós estávamos te procurando, era quase meia-noite, não foi? Foi, pastor, é verdade. Quase meia-noite, não sei se deu certo. Caminhando, tá caminhando. Quase meia-noite, porque surgiu uma situação lá de uma doação. Verdade. Quem é que precisa dessa doação? Nós temos que, sabe, irmãos, fazer. Não é para trocar trombeta, mas nós temos que fazer. Olha na sua congregação, além do seu dízimo, da sua oferta, na sua congregação tem alguém necessitado? Vai lá, ajuda. Alguém diz assim, eu posso dar brinquedo quebrado? Você dá brinquedo quebrado para os seus filhos? Eu posso dar uma roupa rasgada? Você dá roupa rasgada para os seus filhos? Tem gente que doa, vai comprar uma cesta básica para doar para uma obra social e compra o pior feijão. É verdade. Aquele que não cozinha, que a pessoa vai ter que usar o gás inteirinho para cozinhar, não é? Isso aí é um coração liberal? Não generoso, é. Né? Não é. Isso é a mesma coisa do que aqueles ricos que entregaram os baús de ouro porque era do que sobrava e não foram justificados diante de Deus. Então, irmão, Deus sonda os corações. A Bíblia diz em Jeremias 17:9, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. O próprio texto de Malaquias, capítulo 1, fala que eles entregavam um animal coxo, um animal doente, cego, roubado. Daí a própria palavra vai dizer que Deus perguntava, semear, aceito isso? Por acaso eu vou aceitar isso da mão de vocês? Daí não dá, né? Vamos lá, olha, tu fez uma pergunta aqui. Fernando perguntou aqui, pastor, qual é a origem dos gentios? Na verdade, no Novo Testamento fala acerca dos gentios, que eram os que não eram judeus, eram considerados gentios. Então ali estavam os gregos, os próprios samaritanos, eles eram considerados gentios, porque a mentalidade do judeu era que para ser salvo, a pessoa tinha que ser judeu, né? Então, quem não era judeu era considerado gentil. O Vitor Hugo diz, olá pastor, bom, está aqui na live, Vitor Hugo, Deus abençoe. Eu sou da Zona Sul, gostaria de saber como uma pessoa que tem problemas com vício é vista diante de Deus. É vista como alguém que precisa de libertação. João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 38 diz, se o Filho do Homem te libertar, você... 36, não deve ser isso, João 8,36. Se o Filho do Homem vos libertar, você é verdadeiramente livre. Então precisa de libertação, não é? De libertação. Freedom, é assim que fala? Freedom, né? De liberdade, de ser liberto, de ser... de ter uma frase inglesa, I sing because I'm free. Eu canto, I sing because I'm free. I am free, I am free, I am free. Eu sou livre, porque eu sou livre. Agora, eu sou livre em Cristo. Qualquer vício é deletério e pernicioso. E tem vícios. Tem gente que tem idolatria em seres humanos. Tem todos os tipos de vício, né? A modernidade tem mostrado isso. Pornografia. Exatamente. As redes sociais, às vezes a pessoa fica totalmente viciada. O texto é João 8,36, pastor. 8,32 e 36. Isso. E conhecereis a verdade? Isso, esse é o 32, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E o 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso, Amadeus Barreto, amém. Programa abençoado, Deus abençoe.
pessoal tá ligado aqui. Muito obrigado, viu, gente? Hoje às 16 horas, segunda edição do programa teológico com o pastor Jamierson Oliveira. Pastor Jamierson, ele vem trazendo na segunda edição já a aula, um tema específico, e com os convidados tratando de um assunto que certamente vai abençoar a sua vida. Você não pode perder, tá ok? Estou aqui hoje com o pastor Luciano Scala, e estamos transmitindo também pela live. Hoje, se Jesus permitir, hoje eu não sei, não é? Mas eu vou colocar entre hoje e amanhã, provavelmente, essa transmissão no meu YouTube canal. Então entra no meu canal do YouTube, compartilha com os outros o canal. Pastor Roberto Cruvinel. Lucimar diz: paz do Senhor Jesus, bom dia. Maquir é minha aluna, uma aluna com bastante conhecimento, uma bênção. Outro dia, o Paulo Freire diz: outro dia ouvi o senhor dizendo que não usa Malaquias para falar de dízimo, mas sim outras passagens. Por quê? Pergunto. Quais? Eu posso usar uma série de passagens, até o Salmo 133, não é? O Salmo 133 é interessante, mas existem outras passagens. Com bom e com sua vé, que os irmãos vivem em união, é como... o óleo precioso que desce... eu já ministrei usando esse texto. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, a qual desce a barba... 3. Barba de Arão, e desce pela gola das vestes, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Eu estou falando, eu usando a questão de geografia bíblica. É maravilhoso. Falando sobre... essa história, esse contexto aqui, pastor, fantástico. Falando que o Hermon, das neves perenes que tem no alto do Monte Hermon, que quanto mais dá, mais tem. Exatamente. Aí vai para o lago de Genezaré, mar de Tiberíades, que nunca falta peixe nem água, que quanto mais compartilha, mais tem. E aí com relação a tudo, louvor, adoração, e vai para o Rio Jordão, e tudo verdinho por causa da irrigação, quanto mais dá, mais tem. Exatamente. Aí joga para o Mar Morto é morto, não dá nada para ninguém. Quer dizer, só quer reter, né? Existem muitos textos. Na verdade, oferta e dízimo é uma questão de adoração. Não é uma questão de lei, é uma questão de adoração. Eu quero ser instrumento de Deus para propagar a obra do Senhor. Eu estou naquele momento adorando ao Senhor. Por exemplo, as viúvas têm que ser cuidadas, os órfãos da igreja têm que ser cuidados. Para que serve o dízimo? Tudo isso temos que entender. Exatamente. Na minha igreja, por exemplo, fica muito fácil eu ministrar acerca de oferta e dízimo, justamente pelos trabalhos que nós realizamos, que são trabalhos que subsistem justamente pela obediência e ajuda das pessoas que estão ali e colaboram conosco. Trabalham nas ruas, com os dependentes químicos e por aí vai, né? Sustento da obra de Deus, sabe, irmãos? Quando você está numa igreja séria, você vê realmente que fica fácil, né? Fica fácil o trabalho, fica fácil. Nossa igreja, uma outra coisa que eu tenho dificuldade, irmãos, é igrejas que falam sobre dízimo e oferta como se tivesse que pedir desculpa, de pedir perdão. Não tem porquê. Faz parte da minha liturgia de adoração, faz parte do meu culto a Deus. Entregar as coisas, entregar ao Senhor com uma alegria, não é? A Bíblia fala que nós temos que entregar com alegria, lá em Coríntios. Exatamente, isso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Mas também diz em Pedro que tem corações exercitados na avareza. Então, é uma questão de conversão. Eu sou liberto da minha avareza. E também tem a questão, aquilo que o próprio Cristo ensinou no grande sermão da montanha, justamente você adorar a Deus ao dinheiro, que é impossível. Às vezes a pessoa tem um coração tão apegado ao dinheiro que até o fato dela levar a oferta e dízimo para ela é um peso. Não, você quer ver uma coisa? A pessoa tem 4, 5 eletrodomésticos iguais. Ela compra um negócio novo, mas não desapega do velho. Não é porque... E às vezes está bom, tem condição de ser bênção na vida de outra pessoa. Ou senão só dá para outra pessoa quando está quebrado mesmo. Não está, a pessoa, não é? Rebentado. Como um camarada que uma vez acho que eu vi uma história assim, que deu um carro para a igreja foi tão feliz quando veio, tinha uma poça de óleo embaixo, o motor estava quase caindo. Aí não dá, né? Quer dizer, quer mandar o ferro velho embora. Não pode, está errado.
A Betânia mandou aqui uma mensagem no 933397799, 933397799, e pergunta, fala devagar, pastor, tá bom. 933397799. Manda uma mensagem, diz o seu nome, de que igreja você é, tá bom? E vai chegar aqui nas nossas mãos. A Betânia pergunta, por que Deus permitia que o homem tivesse várias mulheres? Qual a diferença de hoje? É uma questão cultural, né? Na verdade, não é que Deus permitia. Deus, quando instituiu o casamento, ele não disse em nenhum momento, ó, você pode ter várias mulheres. Mas era uma questão cultural que hoje já não... Hoje, por exemplo, no Ocidente, a gente não vê muitos casos de povos que estão ainda na poligamia, né? São pouquíssimos casos que nós encontramos. Existia-se, por exemplo, os testemunhas de Jeová, que nos Estados Unidos existiam... Não, os Mormons. Os Mormons, é verdade. Não. Olha Mormons. só, os Mormons, que eles, nos Estados Unidos, ainda existem grupos mais conservadores que eles permitem que o homem tenha mais esposas. Os muçulmanos, né, tem casos muito mais fáceis de você encontrar, no caso dos muçulmanos. Tem um irmão que disse que eu pulei a pergunta dele aqui na live, eu estou procurando a pergunta dele e não estou achando. Manda de novo pra gente. O seguinte, essa questão, qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus não é a poligamia, é a monogamia. Gênesis 2:24, deixará o varão a sua casa, o homem a sua casa, unir-se-á a uma mulher, serão ambos uma só carne, não é? Fidelidade é uma coisa muito séria. Fidelidade é uma coisa muito séria. Agora, como o pastor falou, tem uma questão cultural na época da monarquia israelita, que era influenciada pelas nações que cercavam. Mesmo porque, quando você vê em Gênesis 12, que Deus levanta Abrão lá de Ur dos Caldeus para ser uma nação, não é? E você vê o decorrer, uma nação monoteísta em meio a nações politeístas. Mas os costumes dessas nações, lamentavelmente, influenciaram. E aí o Senhor permite isso por causa da dureza de coração. Né? Mas o propósito de Deus é monogamia. Lógico, a gente vê que o problema que foi isso para Abraão, quando ele teve o filho dele com Agar, e foi um grande problema para sua família, um problema que até hoje existe, né, entre os israelitas, entre os judeus e os palestinos, né? Até hoje a gente encontra esse problema. Quem são eles? São os filhos de Agar, de Abraão com Agar, e os filhos de Abraão com Sara. Olha o problema aí na poligamia. As coisas têm que ser feitas diante de Deus, irmão, não é? A pergunta do meu irmão, achei aqui, pastor, explica Evangelho de Mateus 24:34. O que quer dizer nesta geração? Não é esta geração, que diz aqui, ó, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Não pode. A frase, naturalmente, se refere ao povo que vivia nos dias de Jesus. Alguns sugerem que significa esta raça, ou melhor, esta espécie de gente, isto é, pessoas más e adúlteras, baseado em 12:38. Eu estou lendo aqui a nota de rodapé da Bíblia de Genebra. Só quer falar sobre isso? Esse texto, então, algumas pessoas, quando elas fazem a interpretação desses textos que falam acerca da volta de Cristo, alguns entendem que essas ideias citadas, elas aconteceram depois de Cristo, logo depois, quando a cidade de Jerusalém novamente foi destruída pelos romanos. Então muitos acreditam que o cumprimento de muitos desses textos se deu ali, naquela ocasião, né? E quando na verdade outros também já vão acreditar que não, que estão se referindo, são textos apocalípticos, né, que falam lá da volta de Cristo, mas isso não aconteceu. Para alguns que interpretam como já acontecido, por exemplo, a teologia romana, eles acreditam que isso daqui já aconteceu de fato, naquela época dos anos 60 e 70 depois de Cristo. Que é preterista, né? Isso. O João Mota diz, graça e paz, boa tarde, amigo, irmão, pastor Roberto Cruvinel. Abraço ao pastor Luciano e toda a equipe de apoio. E Deus seja louvado em sua vida. Irmãos, obrigado, eu fico muito feliz. Em nome da nossa equipe, eu quero agradecer a todos vocês que lembram deles. E não esqueçam de orar, porque eles são
uma esteio pra gente aqui. A engrenagem. Né? Ajuda muito, irmãos. Às vezes ajuda até eu perceber falhas no programa, entendeu? Todos trabalhamos em prol do que o programa possa se desenrolar melhor. O Aparecido pergunta: macumba pega em crente? Ele mandou uma mensagem do 933397799. Bom, o mal, a inveja, palavras de maldição, todas essas coisas, elas não têm poder sobre as nossas vidas, uma vez que nós estamos debaixo do sangue de Jesus. Nós temos, por exemplo, aquela praga do Egito, que foi enviada no Egito, a praga da morte dos primogênitos. Na casa dos filhos de Deus, a morte não teve poder de entrar. Estava lá o sangue do Cordeiro. Então nós acreditamos que sobre aquele que tem o sangue de Cristo sobre a sua vida, o mal também não tem efeito. 1 de João 5,18. 1 de João 5,18. Porque eu fico escandalizado de ver crente com medo de macumba, irmãos. Mas tem. Não, assim, sabe por quê? Crente supersticioso. Porque, veja bem, irmãos, olha o que diz o texto, 1 de João 5,18. Vai lá, pastor. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Maligno não lhe toca. Está maligno, escrito? com a letra maiúscula aqui. Está escrito aí? Exatamente. Está escrito o quê? Que o maligno não lhe toca. Pois bem, isso não quer dizer que você vai sair pelas encruzilhadas chutando. Não tem por que fazer isso. Falta de respeito. Não existe porquê. Isso não vai acrescentar nada na sua vida. Porém, se você tomar alguma coisa mortífera, não vai te fazer dano algum. Comer, não vai te fazer dano algum. A Bíblia ensina que você, por causa da consciência, ao chegar no açougue, não perguntar de onde vem a carne, porque naquela época a maioria da carne vendida no açougue era oriunda de sacrifícios pagãos. Agora, alguém fala, vou fazer colocar seu nome na boca do sapo. Coloca na boca de um elefante. Arruma um rinoceronte, uma baleia jubarte. Maior é aquele. Um jacaré. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Mas é simples assim. Não precisa se preocupar, não. Quando Jesus coloca o pé em Gadara, ele coloca o pé em Gadara, os demônios que estavam os demônios que estavam naquele homem, que estava fragilizado nos sepulcros, não é? Imundo ali, que a coisa do inimigo é a imundície, não é? Coisa do inimigo, imundície. Eles vieram até Jesus fazendo o quê? Diz a Bíblia. Diz a Bíblia que eles vieram lamuriando, choramingando. Por quê? Quem é de Deus, irmãos? Eu não gosto de bem-aventurados pacíficos. A Bíblia não diz isso, não. Bem-aventurados pacificadores. Salomão significa pacífico e por causa disso ele fez um bocado de bobagem lá. Exatamente. Pacificador é aquele que impõe a paz. Ele impõe a paz, armado, por isso que fala sobre a armadura de Deus. Você está com a armadura de Deus, o inimigo vai lamuriar. Está lá que ele chega diante de Jesus, lamuriar. Por que viestes atormentar-nos antes do tempo? Medo de macumba? Se você é um atormentador das trevas? Como é que muito pode? Que está conosco. Não é, meu irmão? Maior é que está conosco do que aquele que está no mundo. Exatamente. Então, agora, tem irmão que tem esse problema. Não é? E, lamentavelmente por causa de um ensino errado da batalha espiritual. Exatamente. Eu creio em batalha espiritual, mas o ensino é errado. Hoje em dia a gente encontra algumas coisas sendo faladas acerca de batalha espiritual que, ao meu ver, precisam ser revistas, né? Poderíamos um dia falar um pouco mais sobre este assunto, porque existem coisas que, ao meu ver, não feitiçaria, irmão, não tem nada ali. Vamos falar real. É feitiçaria, regressão, hipnose. A hipnose em si é uma ciência, na verdade, né? Mas usada dentro fora do contexto, ela vai criar problema. Que mais? Perdoar Deus, sabe, meu irmão? Entrevistar demônio e fazer aquela visão de Zoroastro, da equivalência de força. Irmão, Lutero disse que o diabo é o diabo de Deus.
Quer dizer, o diabo fazer alguma coisa tem que pedir permissão a Deus. Exatamente. Quer dizer que Deus é o faxineiro de Satanás, Satanás faz e Deus vai lá para limpar a sujeira. Que é isso? Deus é soberano. Exatamente. Então, hoje em dia a gente encontra muitas misturas dentro da doutrina da igreja que realmente precisa ser revista e tomar muito cuidado. Você vê, tem gente que revela. Agora eu vou falar aqui, irmão, presta atenção. Tem gente aí que fica revelando aí, você vai numa igreja para adorar a Deus e o camarada diz, fizeram uma macumba para você. Se falar isso para mim, eu vou dar risada, é mesmo? Gastaram dinheiro à toa. Você acha que foi uma só? Irmão, uma vez um programa de televisão, uma senhora da Nigéria que não falava nem português, eu dei a mão a ela, era mãe de santo de um sacerdote que estava lá, ela só falava inglês e urubá. E eu sentia o poder das trevas. Agora vai ver o que aconteceu. Irmão, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Tem que acreditar. Alguém, fizeram uma macumba para você, eu vou ter que fazer um trabalho para desmanchar a macumba. Isso é coisa de feiticeiro. Isso não é coisa de pastor. Desfazendo. Isso não existe. Vamos para frente, tá bom? Não pega não, irmã. Tá bom? Não precisa ter medo disso aí não. Agora, cada um tem a igreja que quer, né? Cada um tem a igreja que quer. O Vanildo, gostaria de saber se no céu vamos ver a Deus. Com certeza. Eu estou nessa expectativa, eu estou nessa ansiedade aí. Como é, né? Deus é Espírito. O Antônio diz, alguém... Como diz lá o Coríntios, né? O veremos como ele é. Hoje nós enxergamos como 1 de João 3. E assim como ele é, não é isso? Vamos ver. Bíblia. Aqui, 1 de João 3. 1 de João 3. Deixa a tendência 3:3. Peraí. 3:3. Não, 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Tem um texto aqui, pastor, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecereis como também sou conhecido. O Antônio pergunta, alguém viu a Deus alguma vez? E aí pega o texto de Isaías, né? Como é que é isso? Então vê o texto de Moisés também, quando fala acerca do encontro que ele teve com Deus. Mas aí ele estava na fenda da rocha. Exato, mas no monte quando ele orava, que ele descia com seu rosto glorificado, a verdade é que Deus, nós o veremos, né? A Bíblia sempre coloca essa ideia lá para frente. O Luizinho está aqui falando, Adão, pela viração do dia. Mas aí a questão teofânica, o que é teofania? Vem de dois vocábulos gregos, theos, diga theos. Theos. Aqui, pessoal, vem aqui na live, theos, tá vendo aqui? Theos. Não é T de tatu, como o inglês that, não é? Theos, que é Deus ou divindade, Adriana parou para olhar, theos. E phaneros, manifestação. Então, uma manifestação de Deus. Agora, a plenitude de Deus, complicado isso. Nós o veremos. Veja lá Isaías, ele no alto sublime trono. Exatamente, Isaías capítulo de número 6. Bom, vamos lá. Pessoal, o Cássio diz aqui, um ano novo de vitória, conquista muito amor. Amém. O João Mota diz, pastor Cravinel, os seus ensinamentos só têm acrescentado a nossa vida espiritual. Irmãos, eu fico feliz. Pastor. Isso é muito bom, porque tem muitos pastores que acompanham o programa, tem muitos irmãos que são obreiros, irmãs também que são pastoras, obreiras, que acompanham o programa e conseguem extrair bastante coisa boa aqui, né? Das perguntas, das respostas. Rose Barbosa dizendo, eu amo esse programa. Irmãos, é muito prazeroso pra gente poder acrescentar, poder ajudar, poder trabalhar para a glória de Deus e ajudar vocês assim, né, a crescer. A ideia não é falar mal de nenhuma igreja. Por exemplo, nós vamos ter aqui os 12 dias de clamor. Nossa igreja, nós fazemos essa campanha, não é? E eu recebi algumas críticas, irmãos. Recebi algumas críticas, e algumas críticas, não críticas amorosas, mas críticas às vezes maldosas, não é? Como disse meu pastor ontem aqui no programa, eu respeito quem não faz, não é?
E seria bom que respeitasse quem faz. Agora, eu escrevi um tratado com muitos textos bíblicos. Não é? Alguém disse, pastor Cruvinel, com a Bíblia, ele pode provar o que quer. Bom, leiam, está lá escrito, está lá no meu Facebook, um artigo sobre campanha, 12 dias de clamor. Leiam honestamente, leiam com honestidade, leiam os textos que eu coloquei lá. E aí, se você for uma pessoa honesta, pode colocar crítica a favor ou contra. Tire as conclusões. Né? A favor ou contra, mas com honestidade. Eu vi algumas palavras lá que a pessoa nem leu. Eu sou contra. Contra por quê? Qual é o texto bíblico? Porque não faz parte da idiosincrasia da minha igreja, sei lá. Tudo bem, mas porque sua igreja não faz, o outro não pode fazer? Poxa, vamos ver questão de paganismo. Então uma pessoa falou, esse negócio é judaizante. Aonde? Aonde? A pessoa nunca viu. Eu até faço nesse desafio de as pessoas irem numa escola dominical nossa para ver como é que é, não é? E eu ser inquirido na escola bíblica, numa escola bíblica. Pastor, quem quiser te encontrar, como é que faz? Vamos lá. Pastor, hoje também nós iniciaremos a campanha dos 12 dias de clamor para 12 meses de vitórias, hoje dia 2. E você pode participar conosco, você que é da Vila Brasilândia, da região, você está convidado a estar conosco. Eu sou pastor da comunidade evangélica Vale de Bênção. Nossa igreja está localizada na rua José Benedito Pinto, número 75, rua José Benedito Pinto, número 75, em Vila Brasilândia, em São Paulo. Você também pode ter mais informações acerca da igreja, da casa de cooperação, acerca da minha agenda, pelas minhas redes sociais. Eu estou no Facebook, no Twitter e no Instagram. Você me encontra Luciano Escala, lembrando que Escala é Escala, ou pelo WhatsApp, que é o 011 96424 2661. 011 96424 2661. Daí você vai ter mais informações acerca da minha agenda, acerca dos meus trabalhos, dos seminários e palestras que nós temos oferecido aí. Você vai ter mais informações e tá aí o convite para que você esteja conosco nessa campanha dos 12 dias de clamor para 12 meses de vitórias. Com certeza a nossa igreja, como na igreja do pastor, em todo o Brasil, será uma bênção. Que bênção. Irmãos, deixa eu dizer, se você quiser me acompanha no Instagram. Você tem Instagram, pastor? Tenho, Luciano Escala. Estou te seguindo lá, pastor. Isso. Meu Instagram é @RobertoCruvinel. Roberto Cruvinel. Eu tenho algumas agendas ainda para janeiro para fechar, mas eu quero dizer para você que em janeiro eu já tenho, dia 4, hoje estarei na nossa igreja na abertura da campanha. Rua Guanabara, 155, Jardim Planalto, Arujá, às 20 horas. Dia 4, eu vou estar pregando na Igreja Brasil para Cristo no bairro do Mirante, em Arujá. Dia 5, no Brasil para Cristo do Jardim Primavera, em Arujá. Dia 6, o Brasil para Cristo, Arujá América, que é uma segunda-feira. Dia 11, Brasil para Cristo de Guararema. Dia 21, aliás, dia 15, vou pregar na comunidade cristã Vida Plena, ali na Zona Sul, perto de Interlagos. Dia 21, na Igreja Batista Filadélfia. E tem mais alguma coisa para fechar e eu vou falando aqui. Você pode ver a minha agenda no meu site, pastorrobertocruvinel.com.br. Inclusive, eu tenho lá vários estudos disponíveis, também no WhatsApp, Facebook, WhatsApp não, Telegram, Instagram. Então me segue no Instagram, @RobertoCruvinel. Pessoal, quer me convidar a pregar, dar uma palestra na sua igreja? Eu vou explicar como o meu ministério funciona, mas é só para convite, não para pergunta, tá? 11 967 66 5787, 11 967 66 5787, 11 967 66 5787. Me acompanhe aí nas redes sociais, no Instagram, tudo mais. Deus abençoe e fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.